Imagine um lugar cercado por muros, onde decisões tomadas em silêncio podem ecoar por séculos. Um território pequeno, quase invisível no mapa, mas com poder suficiente para influenciar governos, derrubar reis e moldar o destino de milhões de pessoas. Por trás das cúpulas douradas e das obras de arte renascentistas, existe um outro Vaticano, um mundo de segredos, intrigas e mistérios que poucos conhecem. Histórias de desaparecimentos nunca solucionados, escândalos financeiros que abalaram a fé de muita gente e organizações secretas que atuam nas sombras. Estamos falando do menor país do mundo, mas ao mesmo tempo de um dos mais influentes e poderosos já vistos na história. Neste vídeo, você vai descobrir o lado obscuro do Vaticano, um lugar onde fé e poder se misturam e onde nem tudo é o que parece ser. Número 1. Localização e dados geográficos. O Vaticano é oficialmente o menor país do mundo. Com apenas 0,44 km² de área, caberia quase 3 vezes dentro do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Localizado no coração de Roma, ele é uma verdadeira ilha dentro da Itália, separado do restante da cidade por muros que delimitam suas fronteiras. Apesar de sua importância global, o Vaticano tem uma população residente de pouco mais de 800 pessoas, sendo que nem todas possuem cidadania vaticana. Aliás, a cidadania aqui não é um direito de nascimento, mas sim concedida exclusivamente a quem ocupa cargos oficiais dentro do Estado. Suas ruas podem ser contadas nos dedos, são apenas algumas vias internas, como a famosa Via della Posta e a Via del Pellegrino, que ligam edifícios administrativos, museus e, claro, a imponente Praça de São Pedro. Mas o que poucos sabem é que esses muros que cercam o Vaticano têm uma história curiosa. E é sobre isso que vamos falar agora. Número 2. Um país completamente murado. A história do Vaticano começa muito antes de ele ser reconhecido como país. Durante séculos, a região onde hoje fica a Praça de São Pedro era considerada sagrada, por supostamente abrigar o túmulo do apóstolo Pedro. Mas foi só no século IV, com a construção da Basílica de São Pedro pelo imperador Constantino, que o lugar ganhou importância política. Com o passar dos anos, os papas passaram a governar vastas áreas da Península Itálica, conhecidas como Estados Pontifícios. Esse domínio durou quase 1000 anos, até o século XIX, quando o movimento de unificação italiana tomou boa parte dessas terras. Em 1870, Roma foi incorporada ao novo reino da Itália, e o Papa Pio IX se declarou prisioneiro dentro das muralhas do Vaticano. Foi só em 1929, com o Tratado de Latrão, que o Vaticano se tornou oficialmente um estado independente, um território minúsculo, cercado por altos muros de pedra. E não é exagero dizer que ele é o único país murado do mundo. Mas essas muralhas não servem apenas para demarcar um limite geográfico. Elas também protegem algo muito mais valioso, segredos que, até hoje, permanecem guardados a 7 chaves. E é exatamente aí que começam algumas das histórias mais intrigantes. Número 3. O desaparecimento de Emanuela Orlandi. Era para ser um dia como qualquer outro. Em 22 de junho de 1983, Emanuela Orlandi, uma adolescente de 15 anos, saiu de casa para assistir a uma aula de música em Roma. Filha de um funcionário do Vaticano, ela morava com a família dentro dos muros da cidade-estado. Mas naquela tarde, Emanuela simplesmente desapareceu. E o que parecia um caso comum de desaparecimento logo se transformou em um dos maiores mistérios da história recente. As primeiras pistas não levaram a lugar nenhum. Em pouco tempo, começaram a surgir teorias que beiravam o inacreditável. Algumas diziam que ela teria sido sequestrada para pressionar a libertação de Mehmet Ali Agca, o homem que tentou assassinar o Papa João Paulo II. Outras apontavam para um envolvimento com a máfia italiana e até para escândalos financeiros ligados ao Banco do Vaticano. Décadas se passaram, e até hoje, o paradeiro de Emanuela é um mistério. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma prova conclusiva surgiu. E o silêncio das autoridades do Vaticano só aumentou as suspeitas de um possível acobertamento. Mas se engana quem pensa que este é um caso isolado.
As disputas internas pelo controle do Vaticano revelam um jogo de poder ainda mais complexo. Número 4. A briga pelo poder. Por trás das cerimônias solenes e da aparência de unidade, o Vaticano é cenário de disputas internas que atravessam séculos. Brigas por influência, rivalidades ideológicas e batalhas silenciosas pelo controle da Igreja já definiram a escolha de papas e até o destino de nações inteiras. Documentos revelados no livro Sua Santidade, as cartas secretas de Bento XVI, dos jornalistas Gianluigi Nuzzi e Emiliano Fittipaldi, mostram como Bento XVI enfrentou pressões constantes e traições dentro da própria Cúria Romana. O Papa alemão se viu isolado, enfraquecido e sem apoio suficiente para conter a disputa entre grupos conservadores e progressistas. Segundo especialistas, esse desgaste foi um dos principais motivos para sua histórica renúncia em 2013, algo que não acontecia havia mais de 600 anos. Décadas antes, em 1978, outro episódio expôs essas lutas internas. O Papa João Paulo I morreu de forma repentina, apenas 33 dias após assumir o pontificado. O jornalista David Yallop, no livro Em Nome de Deus, defende que Albino Luciani teria sido envenenado por tentar enfrentar a corrupção no Banco do Vaticano e desmantelar redes de poder que envolviam membros da alta hierarquia. Entre eles, estariam clérigos ligados à loja maçônica P2, um dos grupos mais influentes e controversos da época, investigado por escândalos de suborno e manipulação política na Itália. O Vaticano nunca foi um lugar de consenso, e quanto maior a disputa por poder, maior o risco de que os bastidores se tornem palco de escândalos ainda mais profundos, como vamos ver agora. Número 5. Escândalos de corrupção. O Instituto para as Obras de Religião, mais conhecido como Banco do Vaticano, foi criado em 1942 para administrar recursos destinados a atividades religiosas e caritativas. Mas com o tempo, acabou no centro de alguns dos maiores escândalos financeiros do século XX e XXI. Um dos casos mais emblemáticos começou nos anos 70, com o envolvimento do Instituto no colapso do Banco Ambrosiano. Na época, o presidente do banco, Roberto Calvi, conhecido como o Banqueiro de Deus, mantinha uma relação estreita com o Vaticano. O Instituto para as Obras de Religião era acionista e principal parceiro do Ambrosiano em operações que movimentavam bilhões de dólares. Em 1982, o banco faliu, deixando um rombo de mais de 1,3 bilhão de dólares. Poucos dias depois, Calvi foi encontrado morto, enforcado sob a ponte Blackfriars, em Londres. Sua morte foi inicialmente tratada como suicídio, mas investigações posteriores levantinaram a suspeita de assassinato. Foi nessa época que o escândalo expôs ligações perigosas com a loja maçônica P2, liderada por Lício Gelli, e com a máfia italiana. O então presidente do Banco do Vaticano, Paul Marcinkus, foi acusado de envolvimento no caso, mas nunca foi julgado pela justiça italiana, protegido pela imunidade diplomática vaticana. Marcinkus, porém, acabou afastado das funções em 1989. Anos mais tarde, novos escândalos vieram à tona. Em 2010, Ettore Gotti Tedeschi, presidente do Banco do Vaticano, foi investigado por lavagem de dinheiro. Acabou afastado em 2012, em meio a denúncias de irregularidades na gestão e pressões internas. As suspeitas incluíam a movimentação de milhões de euros em contas secretas, utilizadas por clérigos e empresários para burlar controles fiscais internacionais. Nos últimos anos, o Vaticano tem tentado adotar medidas de transparência, mas os danos à imagem do Banco do Vaticano são profundos. O passado pesa e a desconfiança permanece. E não é apenas o dinheiro que circula nas sombras do Vaticano. Há documentos, cartas e informações confidenciais que, quando vazam, mostram um lado ainda mais obscuro da Santa Sé. Número 6. Vatileaks. Em 2012, o Vaticano enfrentou um dos maiores vazamentos de documentos confidenciais de sua história, conhecido como Vatileaks. Durante meses, cartas, memorandos e relatórios secretos circularam pela imprensa, revelando um cenário de corrupção, tráfico de influência e lutas internas no coração da Santa Sé.
Os documentos divulgados mostravam desvio de fundos, favorecimento em contratos milionários e até denúncias de ameaças e chantagens dentro da Cúria Romana. O epicentro do escândalo foi o mordomo pessoal de Bento XVI, Paolo Gabriele. Ele foi acusado de ter roubado documentos diretamente dos aposentos papais e entregue à imprensa, alegando agir por amor à Igreja. A investigação interna, conduzida por uma comissão de cardeais, revelou uma rede de disputas pelo poder que desgastou ainda mais o pontificado de Bento XVI. Pouco tempo depois, em 2013, o Papa renunciou. Um fato que muitos associam diretamente ao impacto do escândalo. 3 anos depois, em 2015, o Vaticano viveu uma nova onda de vazamentos, chamada de VatiLeaks II. Desta vez, os documentos revelaram o uso indevido de fundos de caridade, luxos pessoais financiados com doações dos fiéis e negociações pouco transparentes com empresas externas. Entre os envolvidos estava o Monsenhor Lúcio Valejo Balda, que entregou informações a jornalistas italianos em troca de benefícios pessoais. As revelações mostraram cardeais vivendo em apartamentos milionários, gastos excessivos com festas e reformas, além de contratos superfaturados que beneficiavam empresas próximas à cúpula eclesiástica. Revelações como as do VatiLeaks mostraram que nem mesmo os muros mais altos são suficientes. É por isso que o Vaticano recorre a métodos menos visíveis, mas extremamente eficientes, para tentar proteger seus segredos. Número 7. O Serviço Secreto do Vaticano. Oficialmente, o Vaticano nunca teve um serviço secreto. Mas ao longo da história, a Santa Sé sempre contou com uma rede eficiente de informações. Não aparece em nenhum documento oficial, mas funciona há séculos como um serviço de inteligência, discreto e eficaz. Durante a Idade Média, agentes a serviço dos papas coletavam informações sobre reis, nobres e possíveis ameaças à autoridade da Igreja. Na época da Inquisição, a rede se espalhou por toda a Europa. Clérigos e inquisidores atuavam como verdadeiros espiões, identificando hereges e movimentos que poderiam abalar a estrutura do poder papal. No século XIX, depois da unificação italiana e da perda dos estados pontifícios, o Vaticano intensificou suas operações secretas. Os núncios apostólicos, representantes da Santa Sé em outros países, não atuavam apenas como diplomatas. Muitos eram encarregados de coletar informações estratégicas e repassá-las diretamente ao Papa. Já no século XX, durante as 2 guerras mundiais, essa rede mostrou sua força. Na Primeira Guerra, o Papa Bento XV manteve contato direto com líderes dos 2 lados do conflito, usando seu serviço diplomático como canal de informações em tempo real. Já na Segunda Guerra Mundial, Pio XIII utilizou essas conexões para obter relatórios secretos sobre o avanço nazista e o Holocausto. Documentos revelam que ele foi informado das deportações em massa de judeus meses antes da imprensa internacional. Além disso, a Santa Sé teria atuado secretamente na ajuda a refugiados judeus e opositores do regime nazista, através da chamada Rota dos Mosteiros. Padres e bispos escondiam perseguidos políticos, muitas vezes com conhecimento e coordenação do próprio Vaticano. Outro nome que surge é o do Monsenhor Hugh O'Flaherty, conhecido como o Escarlate, que liderou uma rede clandestina que salvou cerca de 6.000 pessoas em Roma durante a ocupação alemã. Ainda ao longo do século XX, durante a Guerra Fria, o Vaticano também foi acusado de colaborar com serviços de inteligência ocidentais, principalmente a CIA. O objetivo seria conter a influência do comunismo na Europa e proteger os interesses da Igreja Católica nos países do leste europeu. Hoje, não existe nenhuma agência oficial, mas a tradição permanece. Afinal, quem guarda tantos segredos precisa saber exatamente com quem está lidando. E quando o assunto é segurança dentro dos muros do Vaticano, existe um outro nome que não pode ser ignorado: a Guarda Suíça. Número 8. Os protetores do Papa. A Guarda Suíça é a responsável direta pela segurança do Papa há mais de 500 anos. Fundada em 1506 pelo Papa Júlio II, ela surgiu num tempo em que os mercenários suíços eram considerados os soldados mais leais e bem treinados da Europa. O episódio mais emblemático dessa lealdade aconteceu em 1527, durante o saque de Roma.
Na ocasião, 147 guardas suíços morreram protegendo o Papa Clemente VII, garantindo sua fuga para o Castelo de Santo Ângelo. Hoje, o efetivo da Guarda Suíça conta com cerca de 135 homens. Todos são cidadãos suíços, católicos, solteiros e com experiência militar obrigatória no exército da Suíça. Apesar do uniforme tradicional, inspirado na Renascença, o treinamento é moderno. Inclui defesa pessoal, táticas de segurança e uso de armas de fogo. Eles não apenas protegem o Papa em suas aparições públicas e viagens, mas também controlam o acesso ao Vaticano e garantem a segurança de eventos oficiais. Mas, mesmo com toda essa proteção, nem sempre é possível evitar que recursos da Igreja sejam usados para fins bem distantes da caridade. E um dos casos mais controversos dos últimos anos envolve a compra de um prédio milionário em Londres. Número 9. Luxo comprado com dinheiro de caridade. Em 2020, o Vaticano se viu no centro de mais um escândalo financeiro, dessa vez envolvendo a compra de um prédio de luxo no bairro de Chelsea, em Londres. O imóvel, avaliado em cerca de 350 milhões de euros, foi adquirido com recursos que, em tese, deveriam ser destinados a obras de caridade. O dinheiro saiu do óbolo de São Pedro, um fundo alimentado por doações dos fiéis ao redor do mundo. A expectativa era que esses recursos fossem usados em ações de ajuda humanitária e projetos sociais. No entanto, parte dos valores foi desviada para investimentos de alto risco no mercado imobiliário. O cardeal Giovanni Angelo Becciu, na época responsável pela administração da Secretaria de Estado, foi apontado como um dos principais articuladores do negócio. Ele acabou renunciando após a denúncia vir à tona, embora negue qualquer envolvimento ilegal. As investigações revelaram um esquema complexo de corrupção, envolvendo empresários, consultores financeiros e membros da alta hierarquia vaticana. Contratos superfaturados e comissões suspeitas levantaram dúvidas sobre o controle e a transparência na gestão do dinheiro doado pelos fiéis. O caso expôs uma dura realidade. Mesmo as doações mais bem-intencionadas podem alimentar interesses ocultos dentro dos muros do Vaticano. E onde há influência e poder, há também quem busque controlá-los, como a controversa Opus Dei. Número 10. A influência da Opus Dei. Fundada em 1928 pelo sacerdote espanhol José Maria Escrivá, a Opus Dei surgiu com a proposta de aproximar a santidade da vida cotidiana. Seus membros, segundo o discurso oficial, buscam viver sua fé no trabalho, na família e na sociedade. Mas por trás dessa imagem devota, a organização é frequentemente acusada de atuar como uma poderosa rede de influência política e econômica dentro e fora do Vaticano. A Opus Dei ganhou força a partir do papado de João Paulo II, que canonizou Escrivá em tempo recorde. Desde então, a instituição se consolidou como um dos grupos mais influentes na Cúria Romana. Muitos de seus membros ocupam cargos estratégicos na administração financeira e nas comissões doutrinárias da Santa Sé. Críticos acusam a Opus Dei de operar como uma espécie de igreja paralela, com suas próprias regras e prioridades, muitas vezes em desacordo com outras correntes dentro do catolicismo. Seus vínculos com políticos conservadores e empresários bilionários reforçam a imagem de uma organização que busca moldar decisões papais e influenciar o rumo da Igreja. Oficialmente, a Opus Dei é uma prelazia pessoal, respondendo diretamente ao Papa. Mas seu poder, muitas vezes, parece ir além do que aparece nos documentos oficiais. E quando se fala em segredos bem guardados, poucos são tão misteriosos quanto os que estão trancados na Biblioteca Secreta do Vaticano. Número 11. A Biblioteca Secreta do Vaticano. No coração do Vaticano, existe um lugar que há séculos desperta fascínio e mistério: a Biblioteca Apostólica Vaticana. Oficialmente, ela não é chamada de Biblioteca Secreta, mas o termo se popularizou devido ao acesso restrito e ao conteúdo guardado ali. Fundada em 1475, a biblioteca abriga mais de 80 mil manuscritos e documentos que cobrem quase 2.000 anos de história da Igreja e da humanidade. Entre os itens mais valiosos estão documentos do Império Romano, cartas de Michelangelo, tratados científicos de Galileu,
e registros dos julgamentos da Inquisição. Mas o que mais instiga a imaginação de estudiosos e curiosos são os volumes que nunca foram mostrados ao público. Especula-se que ali estejam arquivos sobre seitas heréticas, textos apócrifos que recontam a vida de Jesus e até registros de encontros secretos com chefes de Estado. O acesso à chamada seção reservada é limitado a poucos pesquisadores credenciados e, mesmo assim, sob condições rígidas. Não é permitido fotografar, copiar ou divulgar o conteúdo sem autorização expressa da Santa Sé. A Biblioteca Secreta do Vaticano permanece um símbolo de poder e controle sobre o conhecimento, um lembrete de que nem tudo está ao alcance dos olhos. E se você gosta de explorar os mistérios do mundo, já sabe. Inscreva-se aqui no Belo Mundo e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, porque algumas histórias merecem ser contadas. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos na próxima aventura.